a Enterprise presta socorro a uma nave irmã, a Constellation, e encontra uma gigantesca máquina engolidora de planetas, em The Doomsday Machine, episódio da segunda temporada de Jornada nas Estrelas, que vamos revisitar agora. Bem, vamos lá falar de The Doomsday Machine, um episódio bem inspirado de Jornada nas Estrelas, que faz aí um comentário sobre as armas nucleares e o perigo das armas nucleares. E ele é bastante presciente, porque ele fala justamente de armas da destruição, né? Armas de destruição em massa abandonadas ou que sobreviveram à sua própria necessidade. Uma coisa que não era real naquela época, né? Nos anos 60, onde a Guerra Fria existia e Estados Unidos e União Soviética desenvolviam armas nucleares basicamente para ter uma capacidade de resposta um contra o outro. Ninguém estava pensando num futuro em que de repente essas armas fossem abandonadas ou elas saíssem do controle ou alguém assumisse o controle sobre elas. Isso só viria a ser uma preocupação real no nosso mundo nos anos 90, né, com a queda da União Soviética e a preocupação de que alguma daquelas ogivas do arsenal soviético fosse parar na mão de um outro grupo de pessoas, né, de terroristas, enfim, existia essa preocupação da perda do controle sobre as armas nucleares, né, sem falar no perigo em si das próprias armas e de uma guerra nuclear que pudesse acabar com a humanidade ou pelo menos nos levar de volta à Idade da Pedra. Então um episódio bastante inspirado, que segue essa temática, mas sem perder a pegada de ação e aventura espacial que eram as principais marcas de Jornada nas Estrelas enquanto série e o grande objetivo tanto da produção quanto da rede de televisão NBC que a exibia. A história foi concebida pelo escritor de ficção científica Norman Spinrad. O Spinrad era um escritor, ele já tinha 2 romances publicados de ficção científica naquela época e era mais um daqueles escritores que o Gene Roddenberry trouxe para a série, meio que na leva de tentar trazer um pouquinho da qualidade e da vibe da ficção científica literária para um programa de televisão. O Spinrad, em particular, ele ganhou a afeição do Roddenberry depois que ele escreveu um artigo numa revista em que ele comparava 2001, Uma Odisseia no Espaço, com Star Trek e acabou sendo favorável à abordagem de Star Trek na ficção científica. E é claro que a simpatia do Roddenberry por ele aumentou e ele convidou, você não quer propor um episódio e tal? E aí ele primeiro propôs uma ideia lá que tinha a ver com a mulher ideal de cada personagem, não sei o quê, e que acharam que era muito na mesma tecla de Mud's Women, e aí decidiram, não, pensa em outra coisa. Aí ele veio com esse conceito do engolidor de planetas, né, da máquina / ser vivo, que seria uma espécie de engolidor de planetas. E de início a resposta na produção foi meio... não sei, da credibilidade disso como ficção científica. Bob Justman, em particular, falou, poxa, isso aqui não tá mais com cara de Perdidos no Espaço, como é que nós vamos imaginar uma máquina do tamanho suficiente para engolir planetas e tal, e não sei o quê. E isso, enfim, mas o Gene Coon, em particular, havia gostado da história e falou, não, vamos trabalhar nela para ela ficar mais cientificamente aprazível. E eles tinham um apreço por essa história em particular, porque ela tinha a possibilidade de ter um grande ator convidado, né? E esse era o principal atrativo dessa história, né? Na figura do Commodore Decker, trazer um ator de prestígio para fazer Star Trek. E o primeiro nome que eles tinham pensado era o Robert Ryan, que aparentemente estava afim de fazer Star Trek, era um ator com um renome significativo, já tinha sido indicado a um Oscar por um filme e estava afim de fazer Star Trek. Mas aí houve um conflito de agendas e eles acabaram escalando William Windom, que foi o ator que de fato fez o Commodore Decker nesse episódio. Windom, que era conhecido como Willie the Weeper, porque, né, que seria alguma coisa como Willie o Chorão, porque ele sempre conseguia chorar para a câmera quando ele precisava numa cena. Então acabou caindo muito bem a escalação neste episódio em particular, em que você vê um personagem amargurado, né, o Commodore Decker, por ter perdido a sua tripulação e aquela busca de vingança obsessiva de achar o Caçador de Planetas, numa história claramente inspirada em Moby Dick, né, inspirada naquela história do Capitão Ahab atrás da baleia.
E o próprio William Windle, na época, não dava muita bola para ficção científica. Ele achava, não, isso aqui é uma historinha espacial, engraçadinha e tal, não pensou muito nisso. Só anos depois, quando ele leu a respeito, ele percebeu, poxa, eu realmente estava fazendo Moby Dick no espaço. Mostra um pouco como mesmo alguns atores estavam despreparados para a finesse literária de Jornada nas Estrelas. De toda forma, sabendo ou não sabendo da relevância do papel e de que depois de 50 anos a gente ainda estaria falando dele nesse papel, ele fez um excelente trabalho e é realmente a grande estrela desse episódio. Mas não custa a gente relembrar que o episódio também protagoniza um pouco de uma rivalidade que estava crescendo dentro do elenco de Jornada nas Estrelas entre William Shatner e o Leonard Nimoy. Afinal de contas, William Shatner teoricamente era a estrela do programa, o astro, né? E o Leonard Nimoy era uma co-estrela, ele estava co-estrelando o programa como um coadjuvante direto ali, mas é claro que a projeção do Sr. Spock tornou essa coisa mais nebulosa, né? Entre quem era o protagonista e quem não era. E esse episódio em particular era agonizante porque você tinha o Kirk de um lado e o Spock de outro, então a ação acontecendo separadamente entre os dois personagens, o que amplificava essa sensação de ciumeira e a sensação de que de repente o Spock podia estar ganhando ainda mais projeção em cima do Capitão Kirk. O William Windle relembra de coisas como Shatner contando linhas lá, contando falas para ver quantas falas o Capitão Kirk tinha, se ele tinha mais ou tinha menos. Então tava um ambiente ali meio turbulento e o Shatner em particular irritadiço, não só por conta desse conflito, mas também pelo problema de audição dele, né? O tinnitus lá, a história do zumbido no ouvido que ele adquiriu desde aquela explosão muito perto dele em Arena, que afetou o ouvido dele. E aí ele ouvia aquele zumbido o tempo inteiro, aquele apito, né? E aquilo irritava muito, ele se tornava mais irritadiço. Isso fora questões pessoais, meio a divórcio, estresse, aquela coisa toda. Então todo o pacote ali deixava o Shatner particularmente irritadiço. E esse conflito com o Nimoy, que era um conflito na verdade amistoso entre eles se davam bem, mas essa rivalidade sobre quem é a estrela do programa estava causando alguma perturbação. Esse é um episódio, por incrível que pareça, que foi feito para economizar dinheiro. Você não diria isso pela quantidade de efeitos visuais que ele prevê, mas o plano original era esse, era que ele fosse um episódio econômico. E o principal aspecto disso era que se podia usar os mesmos cenários para Enterprise e para Constellation, claro, né, que era uma nave da classe Constitution, uma nave igual, então você poderia usar os mesmos cenários. E aí, para não criar um ruído de não saber em que nave que nós estamos, eles decidiram que todas as cenas na Enterprise iam ser filmadas principalmente na ponte, e todas as cenas na Constellation seriam filmadas na sala de controle auxiliar e na engenharia, para assim não criar conflito. Então, se você visse a sala de controle auxiliar, você estava na Constellation, se você visse a ponte, você estava na Enterprise. E assim eles resolveram. E para tornar ainda mais econômico o episódio, além de só usar os cenários da própria Enterprise, eles decidiram fazer uma agenda de filmagem de apenas 5 dias. Normalmente um episódio de Jornada nas Estrelas era planejado para filmar em 6, às vezes estourava para 7, às vezes 8 dias, né? Não era incomum que estourasse, e esse aí em particular, para economizar, eles falaram, não, vamos filmar em 5 dias, são os mesmos cenários, dá pra gente iluminar mais rápido, tem pouco elenco secundário, vamos filmar em 5 dias. E para fazer isso chamaram o diretor Mark Daniels, né, um diretor que desde o início da série era diretor de confiança, era um cara super rápido, assim como o Joe Pevney, né, talvez até mais rápido, e ele pressionava mais a equipe do que o Joe Pevney, e fizeram a mesma estratégia que fizeram com o Joe Pevney lá em Arena. Falaram, vamos te dar $500 a mais se você conseguir cumprir a agenda de filmar em 5 dias. E aí o Mark Daniels correu, e claro, fecharam a filmagem do episódio em 5 dias, conseguiram economizar. Óbvio que um grande desafio que envolvia esse episódio era a produção dos efeitos visuais, né? Temos aí a Enterprise encontrando essa máquina gigantesca, essa nave imensa que se destinava a destruir planetas, e ao mesmo tempo você tem uma outra nave como a Enterprise, mas totalmente destruída, ou pelo menos parcialmente destruída, em frangalhos. Como é que você ia representar tudo isso?
Bom, primeiro que o Norman Spinrad já teve uma preocupação com isso no roteiro e falou, olha, aqui a gente pode repetir o efeito visual, aqui a gente pode repetir o efeito visual, e tanto que você vê na versão original, não na versão remasterizada, mas tem bastante repetição de tomadas de efeitos visuais. Então quando a Enterprise passa atirando no Devorador de Planetas, você tem várias vezes a mesma tomada, isso por uma questão de economia. Mas ainda assim era um desafio construir todas essas tomadas de efeitos visuais, especialmente a da Constellation em frangalhos, né? Como é que você ia fazer? Você ia destruir o modelo da Enterprise usado para filmar, para poder fazer a Constellation? E aí o que veio ao resgate foi o modelo, o plastimodelo da AMT, né? A empresa que havia sido e havia negociado a licença para fazer as naves de Star Trek, né? Ela já tinha financiado a produção do modelo da nave auxiliar, né? Tanto o modelo de filmagem quanto o cenário da nave auxiliar, né? A versão em tamanho real para o estúdio. E eles pegaram o modelo da AMT, deram uma destruída, uma derretida nas nacelles lá e tal, e usaram o próprio plastimodelo da AMT como uma versão da Constellation destruída, né? A Constellation bastante danificada. E quebrou um galho, mas você vê, né? Na versão original do episódio, você vê que é um plastimodelo. Mas deu para fazer, era o melhor que dava para fazer naquela época, e criava um certo contraste entre a Enterprise bonitona, inteirona, e a Constellation estrupiada. Fora isso, eles tinham que construir o Devorador de Planetas. E o Devorador de Planetas nada mais é do que uma daquelas birutas de aeroporto usadas para medir a direção do vento e a força do vento e tal. Ela endurecida ali com gesso ou alguma coisa, cimento, para ela ficar rígida, né? E naquele formato de um tubo meio cônico, né? E meio irregular, e foi assim que ela foi criada. Efeitos visuais absolutamente incríveis para os anos 60, ainda mais com orçamento televisivo, mas claro que para os dias de hoje meio constrangedores. O próprio Norman Spinrad, ele tinha pensado numa ideia de como deveria ser o Devorador de Planetas, chegou a fazer um sketch, né, um desenhinho meio basicão ali do que ele imaginava, mas o que deu para fazer foi isso aí. E no final das contas é um design que, apesar de ser meio esquisito, ele se tornou tão clássico que todo mundo o adora. E assim foi possível produzir este episódio, que é um episódio bastante querido e prestigiado de Jornada nas Estrelas, inclusive o favorito do ator James Doohan.